Aliás, esse é um dos lemas de Amor Exigente. Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. E olha, para esse bate-papo eu recebo 3 queridos. Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, que é voluntário de Amor Exigente, e eu tenho aqui hoje o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. É uma alegria recebê-los, papo com gente que sabe, né? Que honra, muito obrigada. Olha só. Muito obrigada, Miguel. Doutor Quirino, muito bem-vindo, muito obrigada. Luiz Fernando. Quirino, por favor. Saudades, hein? Saudade de vocês, paz e bem. Hoje estão os 3 aqui, que boa representação de Amor Exigente, hein? Isso tudo porque o Congresso de Amor Exigente já está se aproximando, não é isso? Pois não é, Cláudia, que nós estamos exatamente aqui para conclamar o nosso povo de Amor Exigente e você, telespectador da Rede Vida, em especial que mora no Rio de Janeiro, a participar conosco desse congresso extraordinário que acontecerá de 8 a 11 agora de agosto no Rio Centro. E o doutor Quirino vai abrir o congresso e ele vai ter uma fala muito importante que ele vai dar umas pinceladas para nós aqui, que é para dar um gostinho de quero mais para você que está nos assistindo e vai nos prometer. Você não pode faltar, vai estar lá conosco. E vai ser realmente e a Cláudia também vai estar, né, Cláudia? Doutor Quirino, abre e eu fecho. Eu estou no domingo lá, mas na verdade a gente vai estar lá junto com a turma, né? Entrevistando, gravando, registrando esses momentos tão especiais. Doutor Quirino, me conta um pouquinho qual que é o assunto, qual que é o tema, né? O tema central é a dependência química, mas especialmente você vai falar sobre o quê? Cláudia, doutor Quirino é hoje o primeiro homem em política sobre drogas do país. Né? É o que manda prender, manda soltar. E que está fazendo um trabalho muito sério, né? Ele está com alguns projetos novos que ele vai dar um toque, mas lá no Congresso ele vai falar o que nós temos. Agora o desafio é gigante, né, doutor? Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com você, com todos os seus espectadores. No Congresso, nós discutiremos com o público as ações do governo federal concernentes à repressão, ao tráfico de drogas, também sobre ações de prevenção, cuidados, tratamento, reinserção social. Enfim, são as novas ações que o governo federal vem realizando com o objetivo de fazer frente a um cenário que é extremamente grave, né, o cenário das drogas hoje no Brasil. E são ações que já vêm a partir das mudanças que nós tivemos recentemente na política nacional sobre drogas e também na lei de drogas. Então, hoje no Brasil, nós temos novas normativas e, por conta disso, então, nós temos também novas ações para fazer frente aos problemas tão importantes que nós temos no país. Eu fico imaginando que isso vai ser uma oportunidade muito boa para os familiares, porque eles vão entender como é que eles podem agir, quais são os direitos, quais são os deveres, como é que eles conseguem uma internação, uma vaga e como é que está sendo feito tudo isso, né? Sem dúvida, nós temos novidades em várias dessas frentes, né? Então, por exemplo, no que diz respeito à frente de tratamento, de cuidado às pessoas que apresentam dependência química, o governo federal recentemente agora fez uma expansão do financiamento de vagas em comunidades terapêuticas, que são entidades que fazem o tratamento de pessoas com dependência química. Até o ano passado, Cláudia, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas. A partir desse ano, nós quadruplicamos o número de vagas, fomos para 11 mil vagas. Hoje, nós financiamos vagas para atendimento gratuito para a população em quase 500 comunidades terapêuticas. E agora, no próximo mês, nós vamos lançar um novo edital para ampliarmos ainda mais o número de vagas financiadas pelo governo federal. Então, nosso objetivo é fazer com que realmente o cuidado chegue para as pessoas que precisam. Tem outras novidades também. Nós, dentro de um mês também, nós devemos lançar um edital de financiamento para grupos de mútua ajuda e de apoio às famílias, às pessoas que apresentam dependência química. Ou seja, não é possível a gente pensar em políticas públicas de tratamento na área de drogas no país sem pensarmos no financiamento e no suporte de grupos que trabalham com apoio familiar e também com a mútua ajuda. Então, a gente tem uma série de ações na área de cuidados que nós vamos discutir no Congresso com as pessoas que estiverem lá. Puxa, eu mesmo fico feliz porque ao longo de tantos anos eu aprendi que não adianta internar um dependente químico, colocá-lo no tratamento se a família não tiver apoio,
apoio, não tiver suporte, não se tratar também, né? Enquanto você falava, eu ficava pensando assim, puxa, se temos vagas e se serão abertas outras novas vagas, por que é que a gente ainda vê aquele cenário ali na Cracolândia, em tantas Cracolândias? Porque antigamente tinha uma, né? Mas hoje em tantas Cracolândias. E eu sei qual é a resposta, mas eu acho que está realmente ligada a essa questão familiar, né? Sim. Muitas vezes é isso. E também o governo federal tem buscado agora, né, a partir da implementação da nova política nacional sobre drogas, a nova lei de drogas, e com essas ações que nós estamos lançando já a partir de março deste ano, né, nós temos agora ido até os estados, aos municípios e para que nós possamos alinhar as ações do governo federal com as ações dos gestores locais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na semana passada eu estive aqui em uma reunião com o governador do estado, com o prefeito aqui da capital, buscando, né, enfim, ofertar as ações que nós temos no governo federal aqui para o estado e para o município de São Paulo. Então, esse é um trabalho também que nós começamos a fazer agora. Nós criamos, inclusive, uma instância de discussão e de deliberação para as políticas públicas sobre drogas, que nós teremos a participação dos gestores federais e estaduais, para que nós possamos discutir, identificar quais são os diagnósticos locais e termos ações mais efetivas. E com isso, então, a nossa ideia é que nós possamos fazer frente a problemas tão importantes que nós temos Brasil afora. As Cracolândias, como você estava dizendo, nós temos essa triste realidade no Brasil como um todo. Não há um município quase do Brasil que nós não temos problemas com crack, por exemplo. Tem a Confederação Nacional dos Municípios, que é uma entidade importante que representa os municípios brasileiros. Eles têm um observatório, que chama Observatório do Crack. E nesse observatório, eles têm um dado que 97% dos municípios do Brasil apresentam problemas importantes relacionados ao uso de crack. Ou seja, então a gente tem uma realidade que nós vivenciamos, né, mais de perto nos municípios onde vivemos, mas isso, infelizmente, é uma realidade nacional. Infelizmente, né? A gente acreditou que, de repente, ia ficar aqui em São Paulo, né? Mas, infelizmente, não. E quando o ministro Osmar Terra fala que existe uma epidemia, isso comprova, não? É uma epidemia, né? Sim, nós temos tido um aumento importante, né, enfim, do uso de substâncias no Brasil, em especial do uso de crack. Agora, só para a gente aproveitar a ocasião, né, nós também vamos conversar sobre isso lá no Congresso, que nós vamos levar informações para as pessoas, para que elas possam identificar como buscar o tratamento de maneira mais apropriada. Então, por exemplo, nós acabamos de lançar, faz cerca de 2 semanas, e quem tiver a curiosidade pode entrar no site do Ministério da Cidadania, que é onde fica a nossa secretaria. Nós lançamos um mapa que localiza as comunidades terapêuticas no Brasil, com o georreferenciamento. Então, quem tiver interesse em identificar, então mora em determinada região do Brasil e quer saber se lá tem uma comunidade terapêutica financiada pelo governo federal, que oferece vagas gratuitas à população. Então, os próprios pacientes, seus familiares podem acessar o site do Ministério da Cidadania, pode identificar, então, tem um mapa do Brasil ali, e você vai no seu estado, no seu município, e você consegue clicar ali e ver dados das comunidades terapêuticas, como, por exemplo, o nome da entidade, o endereço, contato da pessoa responsável, quantas vagas tem, se essas vagas são masculinas, femininas, são para adolescentes, e hoje mãe tem nutriz. voluntária também. Isso, então a gente consegue, hoje, essas pessoas, entrando no site do Ministério, conseguem identificar essas informações todas para facilitar o acesso das pessoas. Certeza. E nós acabamos de lançar também um canal de relacionamento do Ministério da Cidadania, da nossa secretaria, com a população. Então, por meio do telefone 121, código 4, então a pessoa que tiver também interesse em obter informações sobre as ações que o Ministério da Cidadania tem ofertado para a população, em especial na área de cuidado em comunidades terapêuticas, podem também ligar no telefone 121, aí a hora que estiver falando, digita o código 4 e vão poder, enfim, acessar
todas essas informações. Então, por exemplo, com uma isso, mãe a ideia... desesperada, ela pode ligar agora, 121, depois que ela ouvir a primeira gravação, ela vai discar 4 e ela vai falar com alguém que vai contar para ela onde é que tem uma comunidade terapêutica mais próxima, Isso. o que é que precisa. Porque, assim, a comunidade terapêutica precisa da voluntariedade do dependente químico, né? Ele precisa, inclusive, assinar que ele quer ser tratado. E, infelizmente, a gente vê a realidade nas cracolândias muito diferente disso, porque eles estão ali sob um efeito tão forte da droga que eles perderam a noção da realidade e eles já não têm mais o livre-arbítrio para escolher. A droga escolhe por eles ficar ali no meio daquela coisa horrível. Então, e essa também é uma novidade que nós temos a partir de agora na nossa política pública sobre drogas no Brasil, que é a possibilidade da realização agora, por força de lei, de internações involuntárias. Então, mesmo para a comunidade terapêutica? Não, com a terapêutica não. Isso, internações involuntárias é para unidades de saúde. Então, hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas especializadas em dependência química. Então, isso não estava previsto ainda em lei e, a partir agora da publicação da nova lei de drogas no país, foi publicado agora no dia 5 de junho deste ano, de 2019, foi colocada a possibilidade da realização de internações involuntárias para pessoas com dependência química. E quem pode ser internado involuntariamente? Tem algum critério para isso? Tem. Então, quem pode solicitar a internação? Então, quem pode solicitar a internação involuntária de um dependente química são os familiares responsáveis pelo indivíduo ou autoridades. Então, por exemplo, uma autoridade relacionada ao SAMU, por exemplo, que faz... agente de saúde. Um agente de saúde, um agente do serviço social, enfim. Então, são pessoas, são autoridades públicas que podem, numa situação de maior gravidade com aquela pessoa, podem solicitar a internação. Entretanto, vale a pena lembrar que a internação é um ato médico, então ela precisa ser realizada por um médico. Então, ela é solicitada por familiares, por responsáveis legais pelo indivíduo, por autoridades que trabalham na área de dependência química, mas quem faz a internação é um profissional médico. Em que situações, então, que pode acontecer uma internação involuntária de um dependente químico? Em situações em que o indivíduo apresenta um quadro clínico grave, que comprometa a sua capacidade de entendimento, de discernimento, de ter uma ideia mais apropriada da realidade, do que aquilo que é melhor para si ou não. Então, indivíduos nessa situação que têm a impossibilidade de tomar decisões de maneira autônoma e que, por conta disso, começam a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Nessa situação, então, cabe a possibilidade de internação involuntária. Nesses casos, então, é bom que fique claro que não só a possibilidade, mas inclusive a necessidade da internação involuntária, que é para salvaguardar a vida daquela pessoa, que apresenta dependência química e que está nessa situação extremamente grave, e salvaguardar a vida também das pessoas que vivem consigo. Então, nessa situação específica, cabe a partir de agora, em unidades de saúde, a realização da internação involuntária, que longe de violar direitos, pelo contrário, ela protege, garante, né, direitos da pessoa que apresenta um quadro grave e precisa do cuidado. E agora, a partir de agora, então, com a nova lei, a sociedade e o poder público têm obrigação de cuidar dessas pessoas. Ok, daqui a pouquinho eu volto, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Aliás, você em casa também fica à vontade para fazer a sua pergunta. Luiz Fernando, daqui a pouquinho também pensa numa pergunta, porque hoje a gente vai perguntar tudo que a gente precisa saber aqui para o doutor Quirino. Mas eu já queria te perguntar, para responder daqui a pouco, o que é que uma mãe tem que fazer para conseguir uma internação involuntária e a média de tempo que demora para que isso aconteça de fato. Eu volto já já, tá bom? Deixei uma pergunta no ar, mas você pode até responder daqui a pouquinho. Quer fazer alguma pergunta antes, Luiz Fernando? Eu gostaria sim, Cláudia, de dizer primeiro como mudou o Brasil nesses últimos 35 anos em relação a este assunto de dependência química e apoio às famílias. O Amor Exigente, há 35 anos atrás, era praticamente a única instituição que apoiava as famílias. E hoje nós vemos não só as igrejas, mas também os governos federais, estaduais e municipais se preocupando com isso e fazendo uma rede, uma teia de apoio às famílias. E eu fico muito contente quando o doutor Quirino diz que a própria secretaria que ele preside possa estar pensando em dar um apoio a estes grupos de apoio.
Nós não precisamos de muita coisa não, né, Cláudia? Você que conhece, frequenta um grupo, sabe como nós somos autônomos. Mas a capacitação de novos voluntários, a abertura de grupos nas cidades onde eles ainda não estão implantados, esta é a grande necessidade. E você testemunha, porque quais são as perguntas aí? Gostaria que tivesse um grupo na minha cidade. Sempre as e pessoas na minha querendo cidade, um às grupo. vezes, não tem. Apesar dos mais de 1000 grupos esparramados pelo Brasil inteiro, o Amor Exigente não está em todos os municípios. Então, eu fico animado e contente e acho que o Dr. Quirino vai poder nos ajudar nessa questão de ampliação do número de grupos e a capacitação de voluntários. Principalmente lá para o Nordeste, para o Norte, porque para nós capacitar uma pessoa é caro, você sabe, para passagem, acomodação lá. Então, a gente vê com bons olhos, e estamos com os ouvidos otimismo, aqui. alegria. A gente vê com otimismo, com alegria. Mas eu deixei uma pergunta no ar, né, doutor Quirino? Uma mãe que está lá no desespero e sabe que o filho está correndo risco de vida, precisa de uma internação, o que ela faz, como é que ela age? Então, como nós conversamos anteriormente, a partir da publicação da nova lei de drogas no Brasil, agora no mês passado, abre-se a possibilidade da realização de internações involuntárias para pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, que têm dificuldade de tomar decisões autônomas e que estejam se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. Nessa situação, então, de extrema gravidade, que muitas pessoas apresentam, cabe a realização da internação involuntária. Então, nesses casos, como que isso pode se dar? Como nós também já conversamos, a internação involuntária acontece em unidades de saúde, diferente do acolhimento em comunidades terapêuticas, que acontece necessariamente pela livre adesão das pessoas. Então, para a internação involuntária, o familiar pode levar o seu ente querido, pode levar o seu filho, por exemplo, para uma unidade de saúde, principalmente, né, enfim, para serviços de urgência e emergência, porque, em geral, é uma situação desse tipo que está estabelecida quando se tem indicação de uma internação involuntária. Então, essa pessoa deve ser levada para um serviço de urgência e emergência, onde deve passar por uma avaliação médica. Isso é uma coisa que é importante. A família pode levar a pessoa ou pode solicitar uma remoção para levar. Que na verdade eu acho que a necessidade vai ser a remoção, porque normalmente é a mãe que fica no desespero. Infelizmente, essa é a realidade. Não estou falando mal dos homens. Temos aqui 3 homens preocupados com a dependência química, mas nos nossos grupos, né, Luiz Fernando, a gente vê muito mais a presença das mães do que dos pais. Então, a mãe está ali desesperada, o filho ganha uma força monstruosa, já é normalmente maior, ou a filha, né? E aí a mãe não consegue reter esse dependente químico para levar até o hospital, né, no caso, para internação. Então aí, ou a família, né, como eu disse, pode levar. Muitas vezes isso é bastante difícil por conta das condições que se estabelecem com o indivíduo que está nesse quadro extremamente grave, né? Ou então pode ser solicitada a presença de uma remoção, ou uma remoção particular, ou eventualmente uma remoção pública, como por exemplo o SAMU. Então pode ser requerida a presença de uma remoção no local, onde vai ser feita a avaliação do indivíduo e ele será conduzido então para um serviço de urgência e emergência, e que ele passará então por uma avaliação médica e aí sim vai ser encaminhado para uma internação involuntária. Ok, agora imagina que no Congresso a gente vai poder ouvir tudo isso e mais um pouco, né? E também vai ter oportunidade da turma tirar dúvidas lá, como eu estou fazendo aqui agora para o nosso telespectador? Sim, a previsão lá é de que eu, na minha participação, faça uma apresentação das principais ações agora que o governo federal tem realizado para o tratamento das pessoas com dependência química, mas também temos realizado ações de reinserção social dessas pessoas. Agora, no mês de maio, o governo federal assinou um termo de compromisso com a Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas e, a partir de agora, então, a gente passa a realizar ações para a reinserção social dos acolhidos nessas entidades, porque isso é extremamente importante, né? Com certeza. Para que, por meio do trabalho, o indivíduo possa se reinserir socialmente, que ele possa, então, ter condições de se sustentar sua família e viver uma vida em dignidade. A gente também, no mês passado, agora no mês de junho, nós lançamos uma campanha nacional de prevenção
ao uso de álcool e drogas. Então, lá também teremos condições de discutir tudo isso direitinho, as ações, né? que a gente está fazendo. Sabe que o doutor estava falando da reinserção? Na verdade, gente, existem vários pilares no tratamento da dependência química. A gente sabe que não tem cura, mas existe o tratamento, o controle, né? E no Congresso você vai aprender sobre tudo isso, porque são vários palestrantes. A gente vai acompanhar um vídeo que ilustra tudo isso e te convida para participar desse congresso maravilhoso. Vamos conferir. Entre os dias 8 e 11 de agosto, a cidade do Rio de Janeiro será palco do 14º Congresso de Amor Exigente, com o tema Com o Amor Exigente, resgatando os valores da família e construindo um mundo melhor. Serão 4 dias de palestras e debates conduzidos por especialistas de renome nacional e local. O evento será realizado no Centro de Convenções Rio Centro, localizado na Barra da Tijuca. Entre os convidados estarão presentes Rossandro Klingen, Maria Tereza Maldonado e um time de profissionais que irão proporcionar momentos de reflexão e aprendizado. E o mais importante, serão 4 dias de encontros entre pessoas de diferentes origens reunidas na busca de um mesmo fim, qualidade de vida. Para mais informações, acesse no Instagram, @Congresso Amor Exigente, no Facebook, Congresso AE. Que bom, né? Serão vários blocos, né? Não compactos, mas vários assuntos a ser tratados no Congresso, em especial a prevenção e como começar a entender o funcionamento das famílias para que elas fiquem cada vez mais funcionais. Isso é prevenção, então nós vamos ter lá o Rossandro Klingen, a Tânia Zaguri, o nosso Carlos César Arcolino, falando de família, falando de como... E sabe, Cláudia, há alguns anos nos nossos congressos nós temos tido um diferencial, testemunhos de famílias, testemunhos de casos de sucesso, e isso nos traz muita esperança. O Amor Exigente é um programa esperançador. Luiz As Fernando, famílias quem ficam pode muito ir ao desesperadas. Congresso? Eu acho que essa é a dúvida das pessoas. Quem pode ir ao Congresso? Você e todos os telespectadores. E, aliás, em especial, nós estamos lançando uma promoção para o pessoal do Rio de Janeiro, sabe? Nós não vamos tampar o sol com a peneira, Cláudia, e está muito difícil a gente viajar economicamente. E agora o pessoal do Rio não vai ter que viajar. E o Congresso do Rio de Janeiro foi pensado, né, Miguel, para nós deixarmos este legado para a cidade e para o Estado em si, e de criação de novos grupos. Então, você vai ter oportunidade de, estando perto do local, poder ouvir toda esta informação, participar da nossa família, conviver com Dona Mara, conviver com o Padre Haroldo, com o Dr. Quirino, com você, conosco da FEAE. E se você, mesmo que não possa ou não queira ir os 4 dias, poderá ir a um dos dias. O sábado, por exemplo, ou a sexta-feira. Vai ter um palestrante tão maravilhoso que é o professor Ricardo Galhardo, imperdível. Então, se você puder, vá no sábado. São Na dois, sexta-feira tem ele o e a Ronaldo Cláudia. Laranjeiras, não é? Isso. Fantástico também. Quer dizer, a gente tem aí tantos nomes importantes, tanta gente com conhecimento. Então, né? haverá um diferencial. Se você quiser fazer a inscrição para o Congresso, é um valor, mas para um dia só tem um valor bem menor. Então, você que é do Rio de Janeiro, você é o nosso convidado especial desta vez. Deixe o seu comodismo de lado, venha nos conhecer e, inclusive, se capacitar para estar montando novos grupos aí no estado do Rio. Luiz Fernando, adolescente, jovem, porque tem muito pai e mãe querendo fazer a prevenção lá no Rio de Janeiro. Muita gente que está ali pensando, puxa, será que vale a pena eu levar meu filho para assistir uma palestra, minha filha para assistir uma palestra? Eu adoraria que todos os adolescentes pudessem assistir até o que eu acabei de falar, que é o professor Ricardo Galhardo. Adolescente pode ir, pode entrar? Pode, deve, são também nossos convidados especiais, vão ouvir testemunhos de pessoas que tiveram sucesso nos nossos grupos de sobriedade com Amor Exigente, vão ouvir o professor Ricardo Galhardo, que é especialista em falar para adolescentes, terão seu espaço, sim, e como eu gostaria, Cláudia, que meus filhos tivessem ouvido o que vai se falar neste congresso antes que coisas ruins tivessem acontecido na minha família. Então, é prevenção, você jovem,
jovem, você adolescente, você papai, mamãe, vovô e vovó que queira estar conosco, vem com a família inteira. Vai ser uma verdadeira alegria. E outra coisa, Cláudia, os estudantes universitários da área de saúde, da área de educação, é o que tem de melhor, é fantástico, não é, querido? Esse congresso é importante porque a participação da família é fundamental, não só no tratamento do indivíduo que já apresenta com a dependência química, mas também na recuperação, né, na reinserção social, depois que esse indivíduo passa pelo tratamento, por uma internação, por um acolhimento. A família estar junto é um fator que vai ajudar de maneira central para que ele possa se reinserir socialmente, mas também a família tem uma participação que é crucial na prevenção do uso da droga. Então, um congresso como esse é uma oportunidade para que as famílias possam estar juntas, aprendendo a como trabalhar a questão das drogas nas suas várias faces. Então, aproveita a oportunidade, inscreva-se no Congresso. É o 14º Congresso de Amor Exigente. O site é congresso.amorexigente.org.br. Tem um Instagram próprio para o Congresso, que é o Congresso Amor Exigente, e um Facebook, que é Congresso AE. Vale, tem que ir. Você, família, vem, abraça essa família. Nós temos um palestrante internacional também, um uruguaio, trazendo coisas que estão acontecendo no Uruguai. Saiu agora, semana passada, o que está acontecendo no Colorado, um desastre com a liberação, e não existe tratamento e nem prevenção sem a família. Com certeza. É fundamental a família em tudo, e você vai lá para aprender isso aí. Muito bom. Meninos, Acabou. foi uma alegria recebê-los. Vai rápido. Obrigado. Falamos bastante, né, Rodrigo? Foi muito bom recebê-los, Obrigado. muito bom estar com vocês mais uma vez, mas estaremos juntos então no Rio de Janeiro na outra semana. Tá bom? Eu vou e você também vai. Estamos lá esperando de braços abertos, igual Vamos o Cristo abraçar. Redentor, né? E olha, o site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. Você também pode fazer a inscrição pelo telefone no 19-3252-2630. E não perca aí todas as oportunidades de estar perto dessas ações do governo para poder entender quais são os seus direitos, o que é que você pode e como você pode contar com o governo. Cláudio Padre Haroldo estará esperando todos lá para dar um abraço pessoal em cada um. Ele mandou esse recado. Padre Haroldo, vai de avião, Padre Haroldo, ele quer ir de Ele carro. quer ir de carro. Eu tô preocupada, vai de avião, Padre Haroldo. Obrigada, gente. Obrigado. Imagina, gente, daqui até lá, de Campinas até o Rio de Janeiro, dá quase 6 horas de viagem. No carro, né? Melhor não, vai de avião.